Senhoras e senhores, nós vamos continuar então com as apresentações de pipeline de projetos. E para fazer a sua apresentação, convidamos ao palco Nicola Miccioni, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Ela está batendo palma porque trabalha comigo. Alô, vocês me ouvem? Ah, tá bom. É que eu estou sem retorno só para ficar claro, então não preciso aumentar a voz. Boa tarde a todos. Aqui a gente vai expor um pouquinho alguns projetos que foram realizados nos últimos anos e alguma coisa que está para acontecer e acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi pioneiro em concessões, sejam concessões federais realizadas no Rio de Janeiro ou estaduais mesmo, já desde os anos 90. Diria que o Rio de Janeiro, nesse pioneirismo, também passa por um problema que é o estágio dos problemas de concessões longas, né? A gente, indo direto ao ponto, tem hoje um debate concessionárias de energia elétrica, Light, Enel, que são concessões federais. Você tem Supervia, que é uma concessão estadual do final dos anos 90, renovada nos anos 2000, que apresenta problemas. Enfim, nós temos um aspecto de concessões realizadas há muito tempo, mas que efetivamente ao longo dos anos foram se mostrando com algum tipo de dificuldade. E mais recentemente um novo ciclo de concessões, algumas estaduais. O exemplo clássico foi a do saneamento, realizada com o edital lançado no final dos anos 20, no final de 2020, leilão realizado em 21. Ano passado foi premiada com a melhor estrutura de concessão aqui neste evento e que está no seu ramp-up, digamos assim, de projeto de 35 anos, no terceiro ano de operação. Falando especificamente da concessão do saneamento que nós tivemos, são valores relevantes. Só em CAPEX são 32 bilhões de reais previstos para os 35 anos de operação, valores que na sua maioria dos 32 bilhões de CAPEX nos primeiros 12 anos, né? OPEX nós temos ali aproximadamente 80 bilhões de OPEX, uma concessão que gerou 25 bilhões de outorga para Estado e municípios. Isso propiciou novos investimentos em infraestruturas pelos municípios que fizeram a concessão e pelo Estado do Rio de Janeiro. Alguns números aqui importantes: já foram implantados mais de 90 quilômetros de rede de água, 140 mil novas ligações de águas realizadas. Isso significa mais de 400 mil pessoas com acesso à água pela primeira vez em suas vidas. Isso é um clássico exemplo de um projeto ESG na sua essência, exemplos de pessoas que nunca tiveram água encanada na sua vida, que passaram a ter água. Um aspecto social relevantíssimo, tarifa social projetada para um montante, já chegamos a ter 3, 4 vezes mais tarifa social em algumas áreas, ou seja, o Estado não se furtando a seu papel de também fazer o reequilíbrio quando se verifica que há necessidade de maior tarifa social. Até o primeiro trimestre de 23 já foram investidos só em CAPEX 1,7 bilhões de reais, desses 32 bilhões que foram falados, ou seja, uma série de oportunidades nos próximos anos. São mais de 30 bilhões ainda em investimentos projetados, né? E algumas ações realizadas em 23, ali você pode verificar, mas assim, efetivamente, com mais de 470 mil famílias com acesso à água tarifa, mais de 270 mil pessoas, esse número está um pouco atrasado, já são quase 400 mil famílias com acesso à água pela primeira vez. Implantação e substituição de rede de água de quase 1.000 quilômetros, mais de 100 quilômetros de esgoto, enfim. Para além disso, nós temos ali investimento na parcela também de ESG, do ambiental, 3 bilhões projetados para a bacia do Rio Guandu. Isso é água com melhor qualidade para toda a região metropolitana, são 13 bilhões de pessoas atendidas aqui. E quase 2 bilhões na despoluição da Baía da Guanabara, alguns milhões já investidos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Esses dois cartões postais do Rio de Janeiro, tanto a Bahia quanto a Lagoa, já se verifica. No caso, falar da balneabilidade na Lagoa não é uma realidade, porque as pessoas não se banham na Lagoa, mas é clara a melhoria da água, a fauna e flora percebida como uma melhoria forte, né? E na Baía de Guanabara, assim, a olhos
NUS, uma melhoria já nos últimos meses, né? Aqui é um ponto importante, todo o PPA e o orçamento do governo do Estado do Rio de Janeiro hoje está vinculado diretamente a um dos ODS da ONU. Entre os 17 ODS da ONU, cada ação do governo do Estado hoje, previsto no seu orçamento, tem uma ODS correspondente. Cada projeto hoje no Pacto, que é o conjunto de concessões e obras a serem executadas pelo Estado nos últimos anos, tem um link direto a uma ODS. Eu peço que vocês visitem o site do Pacto, www.pacto.rj.gov.br. Nele você encontra todos os projetos hoje em execução do Estado, com georreferenciamento, com consulta aberta de cada informação, desde a fase inicial de licitação de uma obra, passando pela execução, pagamentos feitos, fotos, vídeos das obras e com uma ODS vinculada. Nós temos investimentos na Bahia, no Guandu, isso dialoga diretamente com melhoria de água da população. Há projetos importantes vislumbrando, tal e qual nos anos 70, grandes obras foram realizadas que garantem a segurança hídrica no Estado do Rio de Janeiro hoje. Obras pensando na segurança hídrica do Rio de Janeiro daqui a 20, 30 anos. Então, há projetos se pensando no longo prazo. De sorte que a gente garante qualidade de água para a atual geração, mas segurança hídrica para as futuras gerações, sempre pensando à frente também. Aqui alguns highlights importantes: recuperação de sistemas, acesso à universalização. Quando a gente fala em investimento em infraestrutura, a gente não fala só de novos investimentos, a gente tem que falar também da manutenção e aperfeiçoamento dos atuais. Então, a gente enfrenta ao longo desse processo inicial, não são só novas ETAs, é a melhoria das estações de tratamentos atuais, não é só uma nova expansão da rede de esgoto, é troca de canos da rede atual. Então é um trabalho de trocar o pneu com o carro andando mesmo, né? E muitas vezes isso compromete o planejamento diretamente. Você tem investimentos e planejamentos pensados que são muitas vezes sobrestados por rompimentos de adutoras, problemas em ETAs. Isso é uma realidade. A gente conta com o apoio da população hoje, que compreende que esse processo é um processo de transformação da infraestrutura atual e modernização da atual. E é um processo que o mundo inteiro enfrenta quando diz respeito a aperfeiçoamento de tubulação, de saneamento, né? Aqui alguns pontos que eu já falei: balneabilidade da Praia do Flamengo, e da Baía de Guanabara como um todo, principalmente ali na Enseada de Botafogo e Praia do Flamengo. Isso já destacado pela imprensa, já pela população. É visível a mudança dessa questão. Assim, a Copacabana, Ipanema e Leblon deixam de ser as únicas praias visitadas. Você tem Enseada de Botafogo, Praia do Flamengo e a Praia Vermelha hoje como pontos importantes, né? E aí, obviamente, todo um aspecto aí de ambiental que diz respeito diretamente aí à agenda ESG. Aqui, com os recursos que foram ingressos na concessão do saneamento, a gente tem um claro aumento de investimentos de infraestrutura do Estado, né? A gente vê um ciclo aí de depressão grande pela crise do petróleo, os problemas ocorridos no Rio de Janeiro. A partir da concessão, para além dos investimentos privados da concessionária, você tem um crescimento direto ali em obras públicas e em outros projetos. Só registrando, são 15 bilhões previstos em investimentos. Você consegue verificar cada um desses projetos no site do Pacto. Isso não só são recursos da concessão, mas são recursos orçamentários também. Ou seja, o governo do Estado fez seu papel de casa, seu dever de casa, em equilibrar as contas, alocar recursos do orçamento em projetos, em obras, pôde receber recursos, e esse conjunto, ao longo dos anos, soma hoje uma carteira de quase 16 bilhões de reais. E é importante registrar, quase 45% já concluídos. Há uma aba específica no site do Pacto de obras concluídas, onde se pode verificar cada uma delas. Nós temos aqui alguns exemplos de concessões, PPPs e projetos que estão em curso.
e que diz respeito diretamente a investimentos privados e que estão na pauta do dia hoje. Transporte ferroviário, aquaviário, a modelagem da nova concessão de barcas está em curso, a atual concessionária CCR segue com o contrato emergencial até o final do ano. A gente deve ter ainda esse ano uma nova concessão de barcas, adaptada à nova realidade da demanda de passageiros. Então é um projeto que deve estar no mercado aí no final do semestre, começo do segundo semestre deste ano. O transporte ferroviário, todos sabemos que o Rio enfrenta uma crise muito específica com a Supervia, que é o operador que já informou que pretende deixar a operação. O governo do estado está conversando junto com a Procuradoria-Geral do Estado para buscar um novo operador ou uma nova concessão, está na fase de discussão a respeito, mas é também uma oportunidade para a iniciativa privada. Transporte metroviário, foi lançada uma licitação ainda no final do ano passado para estudos da expansão da rede metroviária do estado do Rio de Janeiro. Obviamente que ela é muito concentrada na capital, Rio de Janeiro, mas há ali a linha 3, que traça ali Itaboraí até Niterói, com uma demanda grande de passageiros. A expansão do metrô para a Zona Oeste, a expansão a partir ali hoje onde chega na linha final, na Barra da Tijuca. Então é um projeto que os estudos realizados propiciarão o lançamento de projetos ou de obras da ordem de dezenas de bilhões de reais. E isso é uma demanda que a gente precisa trabalhar muito forte, a expansão do metrô no Rio de Janeiro, ainda que de maneira lenta, tem que ser contínua, isso é importante, foram anos de não investimento. Transportes rodoviários, algumas concessões terminam nos próximos 1 ou 2 anos, então alguns estudos já estão sendo realizados, então também aguardem novos projetos. E algumas operações de transporte rodoviário discutidas diretamente com o governo federal. Nós temos a famosa 040, a Conserta, a subida da Serra. A gente tem a perspectiva do governo federal buscar uma solução para a conclusão da subida da Serra ainda até 2026, isso é uma boa notícia. Serão mais de 2 bilhões de reais de investimento. Nós temos a Dutra e a Rio Santos já renovada com a CCR, o que garante 10 bilhões de reais de investimento nessas duas obras, 6 bilhões, 60% de todos esses 10 bilhões no Rio de Janeiro. Então isso propicia também investimentos importantes em CAPEX e OPEX no estado do Rio de Janeiro, embora federal, mas conversando diretamente com o governo do estado, as licenças, enfim, essa relação saudável que tem ocorrido. O Maracanã é aquela concessão que envolve mais a paixão, ela tem demorado um pouco mais por questões de estudos no Tribunal de Contas. Finalmente foi liberada no ano passado, a gente pôde já ultrapassar a fase inicial de habilitação, marcamos para os próximos dias a fase de abertura de propostas técnicas, então a gente caminha para a conclusão da concessão do Maracanã, importante. Nós teremos provavelmente uma das maiores concessões do país nos próximos anos, que termina a concessão da NATO, já atual operadora de gás no Rio de Janeiro, em 2026. Então a gente tem os próximos 2 anos ali para modelar essa nova concessão. Isso envolve aí bilhões de investimento em outorga, mais CAPEX, isso também dialogando com o novo mercado de gás, enfim, oportunidades que a iniciativa privada pode estar observando dentro também desse setor de energia. O Bonde de Santa Teresa já está em funcionamento, já está em execução a revitalização do bonde para a operação. Ainda nesse ano a gente volta a ter o Bonde de Santa Teresa. Ainda em termos de concessões importantes que criaram algum tipo de problema nos últimos anos, nós tivemos a discussão da operação Santos Dumont Galeão, né? O Galeão com um número reduzido de passageiros e um número crescente de passageiros no Santos Dumont. Isso fez com que Estado, Prefeitura e iniciativa privada discutisse junto ao governo federal a necessidade de esses 2 aeroportos estarem consorciados no sistema multi-aeroportos. Essa discussão permitiu a exclusão do Santos Dumont da 7ª rodada de concessões, que se realizaria em 2022.
No ano de 23, essa discussão se aprofundou junto ao Ministério de Infraestrutura, agora com o Ministério de Portos e Aeroportos. A limitação pleiteada pelo governo do estado foi obtida. O governo federal trouxe a limitação técnica de 6 milhões de passageiros para o Santos Dumont, que é um número ótimo definido pela própria ANAC. A gente saiu daquela limitação um pouco artificial, de um raio de quilometragem em torno do Santos Dumont para uma limitação de passageiros. E isso já mostra um resultado efetivo no Galeão, sem perda de pousos e decolagens no estado do Rio de Janeiro, propiciando um incremento da malha internacional. Isso diz respeito diretamente à indústria, porque avião ele tem que chegar com o passageiro e voltar com carga, é fundamental, ou vice-versa. Então é muito importante que os voos internacionais ocorram pela própria dinâmica da indústria fluminense. Então era uma briga não só pensando em turismo, na indústria, desenvolvimento econômico do estado como um todo e do país, já que o Rio é uma das portas de entrada do país junto com São Paulo e outros grandes hubs aéreos. Então a gente já vê o incremento do número de passageiros do Galeão, que projeta 13 milhões para o ano de 24, frente a 4 milhões há alguns anos recentes, sem nenhum prejuízo da operação do Santos Dumont. Enfim, é uma relação aí de ganha-ganha, onde Galeão ganhou, Santos Dumont ganhou, porque ganhou com segurança, com qualidade de serviço, sem perda de receita. Enfim, é um exemplo claro, acabou o tempo, um exemplo claro de que uma parceria do governo estadual, federal, municipal e iniciativas privadas geraram resultados. Bilhetagem eletrônica, aqui acelerando um pouquinho, está em curso a modelagem, que nas próximas semanas deveremos ter novidades, mas modernizando e trazendo as melhores práticas para o Rio de Janeiro. E saneamento a gente já falou no começo. Alguns desafios também, já falamos aqui do Galeão, Supervia, barcas e bilhetagem. Estação da Gávea próxima de solução, ou seja, a conclusão da obra ali daquela famosa Estação da Gávea que está inundada de água. Nos próximos dias isso deve ter solução, já está na fase final com Procuradoria e Secretaria de Transportes, ou seja, mais uma boa notícia. Alguns projetos, alguns entregues, outros em curso também na Subsecretaria da Casa Civil, que junto com outras secretarias de estudos, esses são mais especificamente na Casa Civil, mais escolas solares, que é a troca uma eficientização energética nas escolas, nas mais de 1.500 escolas do estado. Nós temos ali rodovias, como já falamos, parques, e linha 3 e 4 do metrô, foi dito por esse estudo que está sendo licitado já a partir do ano passado. Bom, gente, é isso. O estado que tem muitos projetos em andamento, muitos contratos já em curso. Se a gente for somar com saneamento, algumas concessões de estradas e portos, a gente tem mais de 50 bilhões de reais já contratados a serem executados. Isso é oportunidade na veia para a iniciativa privada, CAPEX novo, isso gera OPEX novo, então são oportunidades para além de projetos, para além de promessas, projetos já encarteirados, contratados e com plano de investimento por cada uma das empresas. Nós temos projetos em curso que vão gerar mais dezenas de bilhões de reais, principalmente na energia, no gás. Então, assim, olhem para o Rio de Janeiro que tem olhando com segurança jurídica. E eu falo de segurança jurídica porque o Estado tem respeitado os contratos, buscado o reequilíbrio nas concessões que geraram problemas. E o exemplo disso é o fortalecimento das agências reguladoras. Tanto a Genessa quanto a Getran tiveram seus primeiros concursos públicos realizados nos últimos anos, com o incremento de pessoal concursado. Só a Genersa, que fiscaliza gás e saneamento, foram mais de 50 técnicos novos concursados só neste ano de 23 e mais 25 e 24. Então, assim, é um compromisso do Estado em não só realizar novos projetos de concessão, mas de trazer controle, fiscalização e segurança jurídica. Então, venham para o Rio de Janeiro, a gente vai estar de portas a portas para receber vocês. Obrigado.